Passo então a palavra aos membros para a Assembleia. Tem a palavra a Maria José Matos. Muito boa noite a todos. Cumprimento a mesa da Assembleia na pessoa da Sra. Presidente, o Executivo na pessoa da Presidente Margarida Martins, todos os eleitos, os nossos funcionários e os nossos fregueses, que são todos fregueses, independentemente do estatuto profissional ou pessoal que cada um tenha. Eu só vou falar agora porque, de facto, no passado não estive aqui e não me atrevi a pronunciar-me sobre coisas que não dominava perfeitamente. E como sou mais de olhar para a floresta do que para as árvores, às vezes vou contra as árvores por causa disso, aquilo que vou fazer como é uma avaliação, ao fim e ao cabo, da proposta número 1 do plano de atividades. E gostava de dizer que esta proposta, de alguma forma, me parece já uma resposta a alguns dos problemas que foram aqui levantados, como as outras propostas que depois se seguirão. Tendo em conta que o mais importante na vida são as pessoas, eu tenho que congratular-me pelo facto deste plano de atividades dar prioridade às pessoas de Arroios. E essa preocupação eu encontro bem expressa nos 5 pilares prioritários que estruturam este plano de atividades. Portanto, mas também é certo que hoje mesmo residir e usufruir da freguesia de Arroios, penso que é para todos um prazer, aqueles que cá vivem, os que trabalhamos e aqueles que nos visitam. E certamente que isto é também o resultado de 4 anos de trabalho intensivo do mandato anterior. Mas, focando-me, portanto, no plano de atividades, parece-me que este plano não perde a perspectiva da promoção da igualdade nas suas diversas dimensões. Na igualdade de oportunidades, na igualdade de género e na igualdade de direitos. Reflete, desta forma, a preocupação por dar qualidade de vida a todos os que vivem e os que trabalham em Arroios. E também expressa uma preocupação acrescida pela transparência na comunicação com os fregueses. Eu sei que houve aqui várias críticas no sentido contrário, mas da análise deste plano de atividades eu tenho que reconhecer que há aqui um passo importante no sentido da aplicação de mais transparência. O primeiro pilar que foi estruturado e que diz respeito aos direitos, à coesão e à inclusão é um eixo que se reveste de uma importância vital, sobretudo porque ninguém é esquecido. Em primeiro lugar, há uma estratégia de valorização dos recursos humanos, ou seja, uma vontade de valorizar, em primeiro lugar, os que trabalham no esforço comum, no bem comum. Eu acho que isto é assinalável e responde, como disse há bocado, a algumas das críticas e das preocupações que foram levantadas. O combate à precariedade das relações laborais deve começar na nossa casa, ainda que saibamos que este é um projeto que necessita aprovação de outras instâncias da administração pública. Mas, de qualquer maneira, é um sinal de que queremos, de facto, que o servilismo levado a cabo por algumas políticas neoliberais deixe de corroer o tecido social, e, neste caso, o tecido social de Arroios. É um trabalho que tem de ser ponderado em função de critérios de integração institucional,
após diagnóstico das funções reais, mas sempre à luz da justiça social e do direito. É neste sentido que a proposta de criação de uma comissão destinada a elaborar um plano de erradicação da precariedade me parece extremamente pertinente no conjunto deste plano. As propostas que convocam a solidariedade num conjunto de projetos e programas, para mim, são realistas e criativos e mantêm uma preocupação constante com a população mais carenciada. Os projetos de ação social correspondem às necessidades que já se conhecem, mas deixam espaço para novas iniciativas, na medida em que me parece haver flexibilidade e abertura para integrar novas áreas de trabalho, desde que devidamente justificada a sua pertinência social, uma vez que o foco estará sempre nos mais frágeis, seja em termos de saúde, de educação, de juventude, de desporto, mas sem esquecer, no entanto, a legalidade das competências atribuídas. E faço aqui um parênteses para lembrar que, de facto, o princípio de proteção da comunidade não é um princípio absoluto e que, como competência, e que esta competência da Junta de Freguesia se tem que articular com as competências legalmente instituídas pela lei. Neste caso, aproveito também para falar sobre a educação e para reforçar, no fundo, aquilo que disse o secretário da Junta sobre a opção deste Executivo pelo ensino público, porque o ensino privado, de facto, tem outros recursos, felizmente tem outros recursos, e a obrigação, de facto, do Estado é para com o ensino público, para dar mais oportunidade e mais igualdade de oportunidades a todos. É evidente que este plano de atividades não ignora de maneira nenhuma a população ativa e o apoio às famílias, bem como os setores de produção de riqueza. E aproveito também para dizer, em relação à crítica que foi aqui deixada, que os empresários são tão fregueses como os outros e a Junta está consciente disso. E, de facto, a população no seu conjunto conta com a atitude empreendedora dos empresários da região de Arroios. Em termos de habitação, o plano de atividades não se pode estender muito, porque à Junta de Freguesia não foram delegadas competências neste âmbito. Ainda que não possamos esquecer que a Junta tem feito um acompanhamento do projeto de 2.000 fogos que vão ser edificados nas zonas da Rua Gomes Freire, Rua de São Lázaro e Passo da Rainha. Mentira, Passo da Rainha não há. Mentira. Senhor Frederico, eu peço que respeite a Assembleia. Senhor Frederico, peço que cale e que respeite a Assembleia. Seguindo esta preocupação, tem sido também e continua a integrar a esta atividade, a este plano de atividades, uma atitude da Junta em pressionar quem de direito para que as rendas a praticar sejam rendas acessíveis. De qualquer maneira, o próprio plano de atividades reflete também a vontade da Junta em participar nas alterações do enquadramento legal do alojamento local e vai insistir na criação de vagas para residências universitárias de Arroios. Isto, aquilo que eu estou a dizer, basta acompanharem o documento, que aí está tudo
dito desta forma, ou mais ou menos desta forma. Sem embargo, o plano de atividades integra, no âmbito do programa da acupuntura urbana e fogos municipais, uma ação que eu considero pertinente de intervenção e de pequenas reparações em habitações. E este trabalho, pensando numa população mais frágil, não é de maneira nenhuma despiciente. A questão da não delegação de competências tem, evidentemente, outras incidências noutros setores que condicionam a atividade que está incluída neste plano, como é o caso da saúde, da educação, da juventude, em que a delegação de competências é feita entre ministérios e a Câmara, o que restringe, evidentemente, a intervenção da Junta nestes setores. No entanto, a intervenção nos aspectos que lhe estão consignados é eficaz e dinâmica. Nomeadamente, foi falado há bocado aqui todo o trabalho e a pressão que tem sido feita junto da Câmara e do Ministério da Saúde relativamente à requalificação do Centro de Saúde de Arroios. Relativamente a um pilar que eu acho que é extremamente importante e que não foi abordado aqui e que, para o território de Arroios, tem um valor de facto acrescido. É o pilar da cultura e culturas. E eu gostava de evidenciar a preocupação desta Junta com a preocupação e o respeito pela cultura e pelas culturas dos outros, numa perspectiva harmoniosa. Ou seja, a Junta não esquece que é preciso valorizar a cultura do nós para melhor podermos integrar a cultura daqueles que vivem e que nos procuram para residir. E neste caso, neste aspecto, valorizo bastante o ciclo de conferências que está projetado, a promoção de um roteiro do património, a comemoração de dias significativos. Aliás, explicar um pouco que nós somos os primeiros que devemos conhecer quem foram os homens agentes importantes da nossa terra, da nossa freguesia, para podermos dar a conhecer àqueles que, de facto, se acercam até nós. Não podemos, de uma maneira acrítica, aceitar a cultura, os hábitos, os modos de vida de outras comunidades que não funcionam como nós e não levarmos até eles aquilo que é a nossa tradição e que são os nossos valores culturais. Ainda registar o projeto Teatro Dona Luísa de Gusmão e a promoção da Biblioteca de São Lázaro. Eu lembro-me que, no início do anterior mandato, uma das coisas que me impressionou foi ter conhecimento de um projeto que parecia insignificante, mas que é muito significativo, que foi o apoio à leitura, o deixar os livros nos bancos para as pessoas serem sensibilizadas a acercar-se à leitura. Eu acho que foi um projeto muito interessante e que devia ser ampliado, porque conhecer não ocupa lugar e, de facto, nós não podemos reduzir o nosso conhecimento a uma linguagem um pouco fragmentada da internet e, enfim, se calhar as crianças preferem isso, mas não é o melhor para o seu desenvolvimento. Outro projeto neste âmbito que me parece importante é o ensino de português aos estrangeiros. É evidente que eu não vou enunciar aqui todas as atividades, vou só salientar aquelas que me parecem mais relevantes. Há um terceiro pilar de atuação que diz respeito à qualidade de vida e à sustentabilidade. E, neste aspecto, a intervenção no espaço público, numa lógica de continuidade, procura articular políticas públicas de intervenção e de regeneração, como é o caso das medidas de higiene urbana. No que se refere à mobilidade e à acessibilidade pedonal, a Junta
parece consciente das dificuldades de intervenção numa área da competência quase exclusiva da Câmara, mas não deixou de assinalar, de apresentar propostas de compatibilização dos espaços, os seus usos e o melhoramento de serviços, de acordo com as intenções que estão manifestadas. No que se refere à reabilitação urbana, estão em curso várias obras, que também não vou enumerar, assim como a continuação dos trabalhos de manutenção e preservação dos espaços verdes, a que a Junta tem dado também muita atenção e importância. Outro aspecto também importante, a revitalização dos mercados, que já estava em marcha, mas que são aprofundados agora nesta proposta de plano de atividades, nomeadamente a questão do mercado de tijolo, que já está com obras, ou vai ter obras de recuperação, e em que há uma preocupação com a dinamização cultural e com a dinamização económica, o que certamente vai ter consequências sociais também. O quarto pilar parece-me que é transversal a todos os outros. Só falar no quinto pilar ainda, que é dedicado à transparência. E aqui gostava de dedicar um pouco a atenção também a esta característica do plano de atividades. Este pilar reveste-se grande importância na relação dos eleitos com os eleitores e vai no sentido de dar mais qualidade à democracia. Porque a democracia não é só criticar aquilo que está feito ou desvalorizar porque se fez uma coisa com a qual nem todos estávamos de acordo. A democracia também vale e merece mais qualidade pela transformação desta relação de forma transparente. Eu sei que também já se falou aqui do marketing, e no mandato anterior deu-se uma importância a esse aspecto, que agora desaparece, porque de antes era necessário criar uma imagem de uma freguesia única e não uma manta de retalhos que resultasse da junção de 3 freguesias autónomas, como todos sabem. Hoje, ultrapassada esta fase, é preciso investir na comunicação aberta, franca, através dos mecanismos já criados, com a transmissão direta das reuniões da Assembleia, como está a ser o caso, a alteração do sítio da internet, que vai ser objeto de reformulação para melhorar a sua acessibilidade, e, evidentemente, todos os outros canais de comunicação existentes devem ser, e há proposta para isso, para serem aperfeiçoados e criados novos programas. Ainda uma palavra relativamente ao orçamento participativo, que com todos os condicionalismos que tem e as dificuldades que ainda não foram ultrapassadas, continua a ser um projeto efetivo de grande importância, porque é um meio privilegiado de participação cidadã. É uma resposta, é uma valorização que a Junta dá à vontade, aos anseios da população, dos fregueses. Ora, finalmente, em nome da transparência, parece-me que este plano de atividades da Junta se propõe diminuir o regime de ajustes diretos e promover o regime de contratação pública, melhorando os seus procedimentos, nomeadamente com a intenção de criar um manual interno de contratação pública. Esta é uma ótima proposta. É uma proposta, de facto, que consolida essa noção de transparência. Provavelmente haverá muitos outros aspectos neste plano de atividade que eu não tive a oportunidade de focar, mas a mim pareceu-me que estes eram os essenciais. Isso. Obrigada, Maria José. Passo agora a palavra à Fernanda Lacerda, do PCP.
Bem, Fernanda Lacerda, do Partido Comunista Português. Em primeiro lugar, duas palavras, e como realmente vamos começar a discutir o plano e o orçamento, e estas palavras eu quero dirigir ao António Bacalhau, que realmente, pelo trabalho todo, que nós sabemos que é um trabalho extraordinário. Não posso esquecer que nas contas do orçamento, e foi-me hoje distribuída, portanto, uns mapas, e que eu sei que foi um trabalho que durante a época festiva, enquanto muitos estariam em período de férias, sei que o António Bacalhau esteve a fazer um trabalho para todos nós. Isto é de realçar, é sempre algo que nós devemos enaltecer, e nós temos por hábito enaltecer tudo aquilo que é bom. E quando aqui vimos falar e vimos levantar os problemas, é exatamente para benefício de todos, porque isto faz-se, este conjunto de crítica, de análise, de dizer o que está bem e o que está mal, faz parte da democracia. Portanto, não quero deixar de agradecer todo este trabalho, e também, mais uma vez, nunca é demais, agradecer às funcionárias que tanto maturam, a Sandra e a Adelaide, maturam, porque eu ainda não começou o orçamento, já estou a pedir os papéis e as fotocópias e os mapas e etc, etc. E, portanto, elas estão sempre prontas, e realmente é um trabalho extraordinário, como, por exemplo, estarem todos aqui, todos funcionários, o que é também de louvar. Passando ao plano de atividades, realmente, aqui a nossa amiga, e eu peço desculpa que não sei o nome, fez um resumo do plano de atividades. E agora cabe-nos a nós, portanto, falar sobre algumas coisas que gostaríamos de ver melhoradas, ou gostaríamos de ver de outra forma, ou gostaríamos, ou até algumas que achamos sinceramente, tudo aquilo que não dizemos, com certeza que estão bem. Portanto, vamos passar aos pontos e entramos, porque o plano, como disse, assenta em 5 pilares. Vamos começar pelo primeiro pilar: arroz de direitos, coesão e de inclusão. Recursos humanos. No plano, fala-se na elaboração de um plano de erradicação da precariedade, que é da responsabilidade, aliás, fala lá numa comissão para a elaboração de um plano de erradicação da precariedade. Ora, nós consideramos que este plano é da responsabilidade do Executivo. E, portanto, não estamos contra a constituição de uma comissão, não. O que consideramos é que essa comissão, pensamos, não será da sua responsabilidade a elaboração de um plano, mas sim para que seja uma comissão no sentido do acompanhamento sobre o trabalho feito, da análise desse plano, do trabalho feito, das medidas e da execução do plano. Passando à ação social, na página 5 já há pouco falámos e já houve uma resposta, continuávamos a pôr o arroz consigo entre os 65 e os 55, eu gostaria que, portanto, a senhora Presidente até fosse verificar a documentação antiga, porque eu posso estar enganada, mas nos documentos antigos falava-se em 55 anos. Depois houve outra altura, passou a 65 e, portanto, andamos sempre aqui. Na página 7, consideramos importante, e aqui está algo que consideramos muito importante.
Na página 7 diz: consideramos importante a construção de um novo centro intergeracional. Por acaso aqui gostaríamos que está lá esta palavra novo. Gostaríamos novo, não sei se já há outro ou havia outro, por acaso gostaríamos de fazer. Mas vamos tirando isso, um centro intergeracional na freguesia, para toda a população. Ora, isto faz parte do programa da CDU, fez parte e faz parte do programa da CDU, que a Assembleia de Freguesia de Arroios, o estudo de um projeto para a criação e construção de um complexo residência sénior que dê resposta às necessidades sentidas pela população resultantes do envelhecimento, isolamento e ou doença, onde se privilegia a prestação de serviços de proximidade, qualidade e dignidade, em que várias valências possam e devam interagir. Portanto, nada nos é mais grato do que saber que alguma coisa vai ser pensada e estudada. E consideramos sempre muito positivo. Outro ponto que, e já aqui o falámos, nos hospitais, portanto, nós consideramos que no plano de atividades este assunto é tão importante, o plano de atividades não contém nada sobre isto. Portanto, quanto à Colina de Santana, o plano de atividades 2018, nada diz sobre a posição que o Executivo tem acerca do encerramento das unidades hospitalares, Hospital São José, Capuz, Santa Marta e Hospital Pediátrico de Dona Estefana. Tal monstruosidade não pode acontecer porque devem ser defendidos os interesses da população. Já aqui falámos, já dissemos. Não queiramos daqui a um tempo estamos a falar, como aqui estes comerciantes estiveram agora a falar, sobre todos os problemas. Temos que ter uma ação. E é isso que realmente nós pretendemos. Não é da competência, a Junta não vai lá, nem vai fechar a porta, nem vai abrir. Mas compete, tem competência junto das entidades, de transmitir aquilo que a população quer e defender os interesses. Educação e juventude. No passado, dia 30 de novembro, a deputada do Partido Comunista Português, Rita Rato, e o vereador do Partido Comunista Português na Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moura, e eu próprio, estivemos, portanto, a pedido da Comissão para a Educação do PCP, fizemos uma visita à Escola Básica do Leão de Arroios. Portanto, depois da visita às instalações, visitámos as instalações e estivemos reunidas com a diretora e, posteriormente, com a Associação de Pais. A Escola Básica Leão de Arroios tem uma série de problemas, os quais eu aqui vou dizer alguns, e que é muito importante que o Executivo também tenha, aliás, no plano de atividades, foca aqui em determinado ponto, fala nas obras na escola do Leão de Arroios, mas há mais para além disso. Até porque nós sabemos que há um elemento da Junta que faz parte do Conselho do Agrupamento Escolar, eu agora não sei bem dizer o nome, mas sabemos isso. São grandes os problemas elencados, alguns visíveis na visita e onde é preciso ter uma intervenção urgente e eficaz, como, por exemplo, contratação de mais assistentes operacionais face às necessidades impostas por uma população de cerca de 400 alunos e uma unidade especial de apoio à multideficiência, que são 6 alunos, com uma deficiência profunda, em que cerca de metade das casas de banho estão fechadas porque as 5 assistentes com vínculo contratual e 2 contrato a termo não conseguem vigiar, limpar e dar assistência às aulas e aos terraços-varandas, e os terraços-varandas não podem ser utilizados pelas crianças por falta de pessoal. Aprovação de um plano de evacuação de emergência. Obras no piso de recreio. Não há campos esportivos nem áreas de jogos.
O recreio é céu aberto, existindo recentemente uma pequena cobertura posta pela Junta e o piso é abrasivo. O refeitório fica numa ala lateral ao pequeno ginásio, é de dimensão reduzida, o que exige às crianças comerem por turnos. Necessidades de obras profundas, estruturais, na escola. As obras da Câmara Municipal de Lisboa no Lar de Leão não tiveram atenção, o plano de evacuação, nem um lugar de estacionamento em frente à porta por onde entram e saem as crianças com deficiência. Sobre este assunto foi apresentado um requerimento na Câmara Municipal de Lisboa pelos vereadores do PCP e vai ser apresentado um requerimento à Assembleia da República. Sobre tudo isto, desejamos que o Executivo tome as medidas que acharem necessárias a fim de que sejam dadas respostas considerando o cumprimento dos direitos, o bem-estar, a segurança e a proteção das crianças, professores e funcionários. Também com tudo aquilo que nós vimos, e porque, não sei, mas penso que todos têm e conhecem a Escola Leão de Arroz, pensamos que será bom começarmos a pensar na construção de uma nova escola básica. A Escola de Leão de Arroz foi construída nos anos de, salvo erro, 1987, os anos 80, e o que é verdade não teve obras de qualquer obra a partir daí, mas elas foi construída até porque havia uma escola em frente, velha, a cair num edifício, e ela foi nova, era boa. Hoje já não é assim. Está encaixada em edifícios, nomeadamente junto à Embaixada da Rússia. Felizmente vivemos num país... Pronto, não temos problemas, não é? Porque, enfim, uma escola com crianças junto, encaixada em prédios e junto a uma embaixada, realmente é um bocado, às vezes, se calhar, com alguns riscos, correndo-se alguns riscos, enfim. Portanto, isto leva a comecemos a pensar o Executivo, a pensar em alguma coisa mais. Habitação. A habitação, nós tivemos aqui, vimos, é com agrado que verificamos que realmente as preocupações com a habitação na freguesia, e muito bem, tudo isto que aqui vem, ou a preocupação com o alojamento local, que está a proliferar não só na freguesia, mas toda a cidade de Lisboa, que está a causar terríveis problemas à cidade, e que é preciso controlar, é preciso pôr um termo a isto, mas não podemos esquecer, porque eu não vi aqui nada, não podemos esquecer uma coisa importante, e que há pouco eu falei, que para além disto tudo, temos que defender uma política de habitação controlada que dê garantia e incentive novos moradores e comerciantes e não favoreça o despejo. Por isso há que lutar contra a Lei 31 de 2012, Lei dos Despejos, chamamos nós, porque é, exatamente, causadora da saída de tantos moradores e comerciantes da freguesia. E atenção, isto, muito sinceramente, não é para brincar. É que isto está a acontecer todos os dias. A população idosa, nós todos os dias temos conhecimento de factos. A população idosa está a ser pressionada para que realmente saia, porque toda esta habitação é possível. E pessoalmente eu tenho conhecimento das situações. A verdade é que é uma zona muito boa, é uma zona onde as rendas estão altíssimas e não são só os habitantes, também os comerciantes. Portanto, Senhora Presidente, isto é muito importante, Senhor Presidente da Junta e todo o Executivo, temos que lutar junto às entidades contra esta lei. Isto é muito preocupante aquilo que está a acontecer, porque a cidade está a ser abandonada, as pessoas estão a ser corridas da cidade. E penso que
é preocupante. Arroz de cultura e de culturas. Pronto, realmente, sim senhora, tudo aquilo que já foi aqui dito, muito mais há coisas a fazer, mas eu acrescentaria, por que não a promoção e divulgação dos instrumentos tradicionais portugueses? É pensar. Arroz da qualidade de vida e sustentabilidade. A higiene urbana, como já falámos aqui tanto, pensamos que deve haver campanhas de sensibilização para a população sobre os lixos. Cada vez mais continuam os lixos, é um problema. O alojamento local também é causador disso também. Outra forma de aspiração e varredura das folhas, que aqui já falámos. E pensamos que realmente é um assunto que deve ser pensado, porque cada vez vemos mais lixo nas ruas. Não sei o que é que as pessoas entendem, mas enfim. Outra se calhar, campanhas também de sensibilização, como é que as pessoas vão de utilizar os contentores, esses novos contentores também, porque a maioria parece que não sabe o que é abrir uma porta do contentor e meter lá o lixo e põe-no ao lado. Pronto, outros comerciantes queixam-se que os lixos não cabem naquelas aberturas, e o que parece que há uma situação, mas eu penso que os comerciantes, alguns não devem saber, que é uns cartões, parece, para abrir umas portas laterais, mas enfim. Penso que isso serão campanhas de sensibilização. Mobilidade e acessibilidade pedonal. Mantemos, para que não seja esquecido, o transporte na Rua da Machene Monteiro, que é uma coisa que continuamos a falar. Agora, sobre os transportes, nós muito há a dizer, e aqui algumas pessoas vão se calhar bater. Mas é assim, isto tudo das bicicletas é muito bonito, mas atenção, as bicicletas não são para todos. E as coisas estão na moda. Isto são modas. Há modas de várias coisas, já ao longo de todos dos anos, houve modas para tudo. Agora é a moda da bicicleta. E o que é verdade, que a moda da bicicleta, pronto, eu não posso pôr a minha mãe, agora com 87 anos, a andar de bicicleta, eu não posso andar de bicicleta, nunca aprendi, não vou agora aprender. E as bicicletas, atenção, é muito bonito, mas não é bem assim. Aliás, porque a cidade tem características e depois também há uma coisa, todos nós fala-se nas bicicletas e está tão na moda, que as pessoas esquecem-se de que deve haver conhecimento para andar de bicicleta. E que ainda há uns tempos um amigo dizia, eu no meu tempo, para tirarmos uma licença de bicicleta, que era preciso, que há muitos anos, tínhamos que lá ir não sei onde andava e depois dizer que sabíamos o que era o código, que era para a direita, para a esquerda, e que era assim, que era assim. Agora não há nada, porque agora anda-se de bicicleta, o polícia até vê, mas não diz nada porque é moda, e então anda-se em contramão, passa sinais vermelhos, anda-se por cima dos passeios, anda tudo, porque é uma forma muito boa de realmente se andar e não se faz poluição. E então ninguém diz nada. Eu penso que isto tem que ser algo, também tem que ser pensado, porque já começam e alguns acidentes e depois é preocupante para as pessoas. E tem que haver aqui uma campanha de formação, talvez sensibilização, o que é ter uma bicicleta. Mas para além disso, eu penso que se quer a bicicleta, ou seja, que é uma forma de as pessoas não andarem de carro, há uma coisa muito importante, também aqui foi falado hoje, que é a utilização dos transportes públicos, mas que a utilização dos transportes públicos tem que haver algo que começa-se a tomar medidas a montante, não é? Tira-se o estacionamento, agora toma lá bicicletas e não. Eu penso que é medidas a montante. Preços acessíveis, melhorar a oferta de carreiras,
os autocarros, os horários dos autocarros, melhorar o funcionamento do metro Lisboa, nomeadamente na linha verde, que é a nossa, que passa pela nossa freguesia, acompanhar as obras da estação da Rua, como aqui já foi falado. Portanto, outra é, por exemplo, parques gratuitos nas zonas limítrofes da cidade. Tudo isto leva a que realmente as pessoas comecem a utilizar os transportes públicos. Quanto aqui no plano, fala-se, aqui está, que é o apoio ao famoso programa da Câmara Municipal de Lisboa do Sistema de Bicicletas Partilhadas de Lisboa. Bem, eu já falei aqui das bicicletas, mas para mim, este plano, até que me digam que isto é muito bom, eu, por enquanto, não o consigo compreender muito bem. E isto, não sei se é totalmente verdade ou não, mas eu li que isto tem um custo de cerca de 23 milhões de euros. Ora, eu acho que é muito milhão de euros para um programa destes. E eu pergunto, quem é que beneficia? Quem é que anda? Porque é aquelas bicicletas que agora andam por aí espalhadas. Tiram lugares de estacionamento, põem lá as bicicletas. Quem é que anda com aquelas bicicletas? Que eu saiba, até porque parece-me que eu não percebia muito bem como é que era a utilização. Acho que é preciso inscreverem-se uns cartões e de um depósito, é uma coisa qualquer. Ou seja, nem é fácil para qualquer pessoa utilizar, vou mais comprar a bicicleta. Então, quem é que beneficia? Os turistas. Quer dizer, estamos a fazer um investimento para turistas. Isto, para mim, é muito engraçado, pode ser muito bom, mas eu pergunto, será que traz mais valia para a população? Para as populações. E então nós aqui na nossa freguesia vamos também embarcar nisto? Eu, muito sinceramente, não sei se é bom, se não. Arroz transparente e participado. Passamos à parte comunicação. Segundo o jornal, já falámos sobre o jornal e a sua forma. A TV Arroz deveria de ter mais conteúdos de sensibilização, lixos, olha, e, por exemplo, formação para a condução de bicicletas. Mas, no entanto, eu vou dizer que, eu continuo a dizer que a TV Arroz não é acessível a todas as pessoas. Portanto, só uma parte é que vê a TV Arroz. Agora, uma outra rúbrica que eu não vi e que, pelo menos no outro mandato, foi focado como bastante importante, Fernanda, e é muito importante. Fernanda, eu peço-lhe desculpa, mas eu queria que fosse Eu vou já mais acabar, célere, porque eu já já acabar. está a ultrapassar todo o tempo que tenho Certo. disponível e não pode Certo, ser assim. eu vou já acabar. Que é muito importante, que tem a ver com a proteção civil. Não vi nada sobre a proteção civil e, portanto, gostaria de saber. Eu peço desculpa de realmente ter excedido um pouco, mas nós também, a verdade é esta, é que isto faz parte das nossas funções. É exatamente isto.